Você sabia que a perda auditiva ou déficit auditivo no idoso está muito relacionado com perda de memória, perda de concentração e demência? Eu sou Sandro Calef, enfermeiro gerontologista, especialista em saúde do idoso e envelhecimento. Nós vamos bater um papo sobre a relação da perda auditiva com déficit de memória e cognição. Pois é, pessoal, a perda auditiva, a deficiência auditiva no idoso tem muito a ver com déficit de memória, déficit de atenção e até mesmo demências. Se você ainda não é inscrito aqui no Envelhecitude, se inscreva, deixa aquele like legal para a gente impulsionar o canal e levar mais informações para mais gente sobre envelhecimento. Então é isso. O que acontece para haver uma relação entre a perda auditiva, demência e diminuição da cognição no idoso? Vamos começar do início. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso cérebro vai diminuindo de tamanho e isso é natural do nosso processo de envelhecimento. E com esse processo a gente acaba tendo que usar alguma reserva cognitiva para manter algumas funções corporais. E uma delas é a audição. Então, com esse cérebro diminuindo de tamanho, a gente vai tendo que usar outras áreas do cérebro, fazendo meio que uma sobrecarga nele para poder conseguirmos decodificar as informações que a gente ouve. E a gente tem aí em números, tá, que são bem importantes, 1 a cada 4 idosos entre 65 e 74 anos com perda auditiva. E esse número pode chegar a mais de 50% quando a gente está falando dos idosos com mais de 75 anos. E a relação é a seguinte: se ele não ouve bem, ele acaba não se concentrando na informação. E muitas vezes a gente pode achar que é problema de memória, mas às vezes é porque não está ouvindo mesmo, ou a gente não está conversando de uma maneira eficiente, de frente a frente, com um tom de voz que ele permita ao idoso a entender o que a gente está falando, ou se a gente está falando de costa, falando muito distante, ele não vai compreender, e muitas vezes a gente acha que ele está desatento ou que ele está com perda de memória. Mas podemos ter também outra situação, que é quando ele começa a utilizar aquela reserva que ele tem no cérebro, chamada de reserva cognitiva, usando outras áreas do cérebro para tentar manter a sua audição. Então é como se ele estivesse fazendo uma sobrecarga. Não está ouvindo bem, ele começa a sobrecarregar algumas áreas do cérebro que acaba consumindo a sua reserva cognitiva que poderia ser usada em outras coisas. Aí ele começa um processo de sobrecarga e de cansaço desse cérebro. E com isso ele começa a se desinteressar pelo convívio social, aumentando a sua chance de isolamento, que vai fazer meio que um ciclo, né, vicioso de que eu não ouço bem, eu não saio, eu não me estimulo, vou ouvir cada vez menos, minha reserva cognitiva vai diminuindo, minha interação vai diminuindo e vai havendo o quê? Perda de memória, aumento das chances de demência. Existem estudos recentes da Universidade de Washington e da Universidade de Johns Hopkins que traz uma informação interessante. Idosos que têm perda auditiva têm uma grande chance de desenvolverem algum tipo de demência. Eles fizeram um estudo que acompanharam idosos com perda auditiva e mais ou menos 8% desses idosos acabaram desenvolvendo algum tipo de demência. E a gente consegue perceber algumas mudanças de comportamentos e atitudes em casa que podem sugerir uma perda de memória, ou desculpa, uma perda auditiva que está influenciando em outros campos da saúde do idoso. Ele começa a falar mais alto, a televisão está no volume mais alto, ele fala, né, com mais intensidade no telefone, com um timbre de voz mais elevado, ele pode se queixar de tontura, porque a audição e equilíbrio estão andando ali lado a lado, aumentando o risco de queda. Além disso, a dificuldade de ouvir atrapalha muito a comunicação do idoso. Então, às vezes, ele pode ficar mal-humorado porque ele não está entendendo o que a gente está conversando com ele, ou ele pode ficar tristonho porque ele está tendo que se concentrar muito e sobrecarregando excessivamente o cérebro, então ele desanima e acaba ficando mais isolado no canto e aumentando a chance de depressão. Então, a gente ficando atento a esses sinais que o idoso está mostrando para a gente que a sua audição já não está caminhando muito bem, é importante para a gente começar um processo de rastreio,
sobre a sua audição e melhorar a qualidade de vida. Porque o idoso que ele ouve menos, ele se concentra menos, ele armazena menos informação e ele tende com isso a ter uma dificuldade em memória. Muitas vezes a gente acha que ele está repetitivo ou que ele pede novas informações ou as mesmas informações o tempo inteiro porque é de demência ou é por causa da idade. Não é, tá? Isso pode estar relacionado também à perda auditiva. Então é importante a gente estar atento e prestar atenção na forma que a gente está comunicando com o idoso. E além disso, estimular o cérebro dele a manter as suas reservas cognitivas. Porque, como eu falei lá no início do vídeo, o cérebro vai diminuindo de tamanho e ele vai tendo que usar outras reservas. Então, quando a gente começa a estimular o cérebro desse idoso com atividades de memória, com atividades de atenção, com exercício físico, com diálogos, com interação social, vai haver o que é chamado de neuroplasticidade. O cérebro vai se remodelando, vai aumentando de tamanho e ele vai tendo algumas recuperações ou melhoras da capacidade cognitiva. Então, preste muita atenção na forma que a gente está se comunicando com o idoso, como ele está se comportando, porque aumenta muito a chance de depressão também, tá? A perda auditiva, porque fica difícil, né? Ele não consegue se comunicar, não entende bem, faz aquela cara de paisagem, que está entendendo, mas não está compreendendo bem. E às vezes a prótese auditiva é uma boa solução para resolver o problema auditivo. Mas a gente também precisa investir na reserva cognitiva e na neuroplasticidade do idoso. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like legal para impulsionar o canal e levar mais informações. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que te esclareceu alguma coisa e que vai ajudar muita gente. Então, um beijo no coração e um excelente envelhecimento pra gente!